Liturgia de Umbanda. Continuação. Convocação dos bons espíritos. Pouco comum, pois isso é feito normalmente na prece de abertura. Quando ocorre, é parecida com a prece para o início dos trabalhos, contida no Livro dos Médiuns de Allan Kardec, onde se pede a vinda dos bons espíritos para os trabalhos e a proteção contra os espíritos malfazejos. Normalmente é resumida na oração de convocação da linha de trabalho, que veremos adiante. Defumação. Um dos mais importantes fundamentos da Umbanda. A defumação é largamente utilizada nos terreiros e é a herança dos cultos indígenas. É constituída pela queima de ervas, frescas ou secas, em um braseiro de carvão, previamente aceso em um turíbulo. A ação da queima das ervas proporciona a desagregação e até mesmo a libertação das energias negativas, tanto dos médiuns quanto da assistência. Agiliza muito o descarrego que será feito pelas entidades incorporadas durante a consulta. Aqui no nosso material temos 3 exemplos de turíbulos sendo utilizados para defumação. É importante lembrar que a defumação não é um fundamento apenas de Umbanda ou das religiões afro-brasileiras. Desde tempos ancestrais, a defumação foi utilizada por inúmeras religiões para o afastamento de maus espíritos e a reconexão com o sagrado. Prece de convocação da linha de trabalho. Momento no qual o sacerdote convoca a linha de trabalho, ou seja, os espíritos que irão se manifestar para a consulta naquele trabalho. A oração condiciona os médiuns a se postarem em posição de incorporação, para que cada guia já fique a par de seu médium. Caso a prece de convocação dos bons espíritos não faça parte da liturgia de uma casa, é nesse momento também que pedimos que todas as forças de Umbanda se apresentem e apoiem os trabalhos que serão executados. Pode ocorrer antes ou depois de bater a cabeça. Bater cabeça. Ato sagrado da liturgia umbandista, principalmente para os médiuns. Ao deitar e firmar sua cabeça na direção de Oxalá, deve-se pedir a bênção para a sua vida, mas principalmente para os trabalhos mediúnicos. Pede-se com fervor ao Pai Oxalá para que a sua vida espiritual seja abençoada fortemente. Temos 2 imagens aqui que exemplificam isso. Em muitos terreiros, bater cabeça pode significar o único momento em que os trabalhadores da corrente estarão envolvidos pela mais pura força do Pai Maior. É uma das heranças do Candomblé para a nossa Umbanda. Era uma tradição, mas infelizmente tem caído em desuso. Não é um fundamento, pois agir acontecerá normalmente sem esta prática. Saudação aos orixás. É o único dos trabalhos de é o início dos trabalhos de incorporação. A saudação aos orixás é parte importantíssima de uma gira de Umbanda. Consiste no cântico de pontos para os orixás. A cada ponto, a energia de um orixá envolve todo o congá, irradiada pelos representantes de cada linha, que se manifestam de acordo com o orixá saudado. A saudação pode ser completa ou reduzida de acordo com o sacerdote e a tradição da casa. O mais comum é saudar Oxalá, depois Ogum, e iniciar a linha de trabalho do dia. Entretanto, uma vez que a Umbanda tem como doutrina a força dos orixás, é recomendado que a saudação seja completa. Os cânticos são breves, o suficiente para que os médiuns possam dar passagem para seus guias. No Candomblé existe uma ordem específica de convocação dos orixás, chamada xirê. O xirê parte do princípio que se deve iniciar com as energias mais densas até se chegar na força de Oxalá. O xirê é interessante, pois envolve todos os presentes, a seção na energia de todos os orixás.
Um exemplo de xirê: Exu, Ogum, Oxóssi, Xangô, Inhansã, Obaloaê, Nanã, Oxum, Iemanjá, Ibeji, Cosme Damião e Oxalá. O xirê, ordem, pode ser diferente de acordo com a origem, a formação e a experiência de cada sacerdote. Mas, de uma forma geral, ele se inicia pelas energias mais pesadas para descarrego e se encerra, com energias sutis de alta vibração, com a finalidade de deixar uma excepcional aura de alta vibração e positividade, tanto no ambiente quanto nas pessoas. Apesar disso, o xirê, ou mesmo a saudação completa aos orixás, não são comuns de serem encontradas nos terreiros de Umbanda, por um motivo simples: acaba consumindo muito tempo da liturgia. Por esse motivo, o modelo reduzido é o mais visto nos espaços umbandistas. A importância de Ogum. Se considerarmos que Ogum é o grande guerreiro e protetor entre todos os orixás, facilmente compreenderemos sua importância. Independente de utilizar saudação completa ou não, Ogum sempre deverá ser invocado para que a autoridade de sua energia coordene a proteção e a estabilidade energética para os trabalhos espirituais. Não existe trabalho umbandista sem Ogum. Muitos ainda o invocam até mesmo nos trabalhos de Exu, com a mesma finalidade. Por esses motivos, invocar Ogum para os trabalhos é, sim, fundamento de Umbanda. Linha de trabalho do dia. Neste ato é invocada a linha de trabalho que irá atender à assistência da casa. Os pontos cantados são diversos, sempre exaltando aquela linha e suas inúmeras falanges. Os cantos continuam até que o sacerdote ou sua entidade em terra ateste que a energia necessária para os trabalhos já está instaurada e a corrente já está completa, firme e estável. Neste ponto, normalmente se aguarda que os cambones sirvam todas as entidades com seus tributos: bebida, cigarro, charuto, instrumentos da entidade, para só depois abrir a porteira, que nada mais vem a ser do que permitir a entrada da assistência. A linha de trabalho ficará em terra até que todos da casa, sejam trabalhadores ou consulentes, tenham recebido atendimento. Isso não significa que o trabalho deverá durar tempo indeterminado. Caso haja muitas pessoas para serem atendidas, os cambones, com todo o respeito e gentileza que as entidades merecem, deverão solicitar às mesmas que acelerem seus atendimentos. Nunca devemos esquecer que a Umbanda é caridade, mas caridade sem ordem e disciplina torna-se vã, uma vez que alimentará o ego e a vaidade, tanto da assistência quanto de médiuns mal preparados. É dever de todos, dentro da casa de caridade, importar-se uns com os outros, sendo que o interesse de um jamais poderá sobrepor o interesse dos outros. Partida da linha de trabalho. Uma vez atendidas todas as necessidades dos presentes, as entidades poderão partir. Antes deverão promover o descarrego necessário ao cavalo que ocupou. O descarrego se faz necessário para a eliminação de energias negativas residuais que tendem a se aderir ao médium. Hino da Umbanda. Entoar o hino da Umbanda não só é desejado, como também é imprescindível. Se prestarmos atenção à sua letra, notaremos que todos os sentimentos bons que a Umbanda nos desperta são citados neste cântico. Um visitante que encontra a Umbanda pela primeira vez compreende o verdadeiro sentido de nossa religião ao ouvir o hino. E, por último, ajuda sempre a nos lembrar o verdadeiro motivo pelo qual nos dedicamos e nos entregamos à nossa querida religião. A Umbanda realmente é paz e amor e um mundo cheio de luz. Aqui está a letra original do hino da Umbanda. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor.
vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filho de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Prece de encerramento. Esta prece tem vários pontos a serem destacados. É uma ação de graças pelas bênçãos certamente alcançadas naquele trabalho. É também de suma importância para o encaminhamento dos espíritos aprisionados naquele trabalho, sendo que é de obrigação da Umbanda encaminhar para tratamento e doutrinação os espíritos arrependidos, bem como garantir que os espíritos negativos e obsessores sejam aprisionados, de forma que não mais possam voltar ao plano terreno para praticar o mal. Por último, é o momento maior do sacerdote Nagira, quando ele derrama sobre todos os presentes a sua bênção final. A prece de encerramento é muito comum nos terreiros e pode também ser considerada fundamental. Em algumas casas, esse momento marca o término de todos os trabalhos. Descarrego final. Nas casas que exercem essa prática, este descarrego existe basicamente para recolher energias perniciosas residuais ainda ativas. Isso permite que o ambiente seja completamente limpo e que todos os presentes partam do terreiro em pleno equilíbrio. Normalmente, o descarrego final é executado pela linha de trabalho do dia, mas pode também ser convocada qualquer outra linha de Umbanda, de acordo com o critério do sacerdote oficiante. Encerramento. Assim como na abertura, o encerramento é marcado por um ponto cantado a critério do dirigente. Considerações sobre o trabalho de Exu. O trabalho de Exu tem muita relevância para a Umbanda, sendo que alguns autores e sacerdotes da religião o consideram até mais importante que os trabalhos das demais linhas. A verdade é que Exu continua a sofrer preconceito e, infelizmente, é discriminado por algumas doutrinas de terreiros de Umbanda. Devo esclarecer que isso representa, graças a Oxalá, uma pequena parte, pois a maioria reserva ao menos um trabalho por mês para o trabalho de Exus e Pombagiras. Mesmo assim, entre esses que fazem trabalhos para essa linha, existem aqueles que não permitem a presença da assistência, salvo casos muito necessários. Então, temos terreiros que não cultuam e nem trabalham com Exu, e outros que trabalham, mas vedam ou selecionam a entrada de pessoas para esse trabalho. E eu gostaria de entender o porquê. Se isso não é discriminação, não sei o que é. Isto ocorre pelo preconceito e pela imagem distorcida que, tanto umbandistas quanto pessoas comuns, têm com relação a este tema. Poderia acrescentar que até mesmo alguns dirigentes carregam essa visão errada sobre Exu, e por isso Exu é discriminado. Discriminado pela assistência, pois muitos ainda acreditam que se pode conseguir qualquer coisa através de Exu, como se ele fosse um serviçal ou uma entidade sem senso de certo e errado, como se ele pudesse ser comprado com ridículos presentes que nada representam para um espírito. Mal compreendido por médiuns que não estudam e assim não compreendem a real força e importância de Exu. Por fim, dirigentes que foram ensinados sob a sombra do preconceito, ensinados por outros pais e mães de santo que já carregavam essa distorção, mas, mesmo tendo recebido orientação errada, não procuram estudar e conhecer a verdadeira face de Exu, tanto do orixá como de seus trabalhadores Exus e Pombagiras. Para nós, o que interessa nesse momento é compreender que Exu não é o diabo e nem o mal. É um orixá como todos os outros, e todos os Exus e Pombagiras
são espíritos valorosos que trabalham nas faixas vibracionais mais próximas à crosta terrestre e são responsáveis principalmente pela proteção e pelo destino de cada um, para que cada um receba conforme sua missão e merecimento. Tudo isso será detalhadamente abordado em capítulo específico. Por ora, o que precisamos entender é o mecanismo do ritual de seu trabalho. Nos trabalhos de Exu não existe xirê. É muito incomum até mesmo se saudar qualquer orixá, com exceção alguma em alguns terreiros. Quando Exu trabalha, tudo é voltado integralmente para ele. Sempre que a palavra Exu for citada, lembre-se de que estamos falando do orixá, mas que seus representantes estarão sempre implícitos nessa palavra. Ou seja, quando falamos de Exu, estamos falando tanto do representante Exu masculino quanto Pombagira feminino. Normalmente, inicia-se saudando Exu e Pombagira. Em algumas casas, pode-se até existir saudação para o Exu-chefe da casa, ou seja, o guardião dirigente espiritual do terreiro. Depois da saudação, canta-se para invocar o Exu-chefe do terreiro e depois de sua chegada e de sua bênção, todas as outras falanges são também convocadas ao trabalho por meio de pontos cantados. O compadre e comadres chegam, bebem, fumam, dançam, gritam, batem com as mãos no chão e dão altas gargalhadas. Em cada um desses atos está manifestado o poder e a mironga de Exu, que servem tanto para descarregar o médium quanto o ambiente. Nas casas onde Exu presta consulta, são eles os responsáveis pela quebra de grandes demandas ou trabalhos de magia negra. Entretanto, mostram-se hábeis na condução de qualquer problema. Após o atendimento, o Exu ou Pombagira incorporado deverá partir para deixar que os outros Exus ou Sinhás, como também são conhecidas as Pombagiras, incorporem para que possam descarregar e deixar um pouco de sua energia com seus aparelhos. Ao final, canta-se novamente para todas as falanges, de forma que o descarrego final, igual ao que acontece na direita, possa acontecer. No caso de Exu, esta etapa é crucial, dado ao tipo de entidades que encaminham e aos trabalhos que desmancham. Antes do encerramento, o Exu-chefe da casa pode deixar uma mensagem para os presentes, ou não, mas sua bênção final para os filhos de fé é muito comum. É lícito lembrar que em alguns terreiros, os filhos podem receber uma limpeza final, com um marafo cruzado, abençoado, pelo chefe da casa. Antes da partida do Exu-chefe, é natural que ele confira se todos estão bem, sem dores ou sensações indesejáveis. Aí sim, com isto tudo confirmado, Exu pode partir. Para o encerramento, normalmente canta-se um ponto de partida e a saudação a Exu é feita uma última vez.